O tema que nós vamos abordar nos próximos minutos é o choque cardiogênico. Eu declaro não ter nenhum conflito de interesse relacionado a esse tema. É importante que a gente discuta o choque cardiogênico à luz de uma definição atual. As definições são bastante heterogêneas, mas eu penso que o que mais representa a sintomatologia clínica e a gravidade do paciente é descrevermos o choque cardiogênico como um choque circulatório decorrente de disfunção cardiovascular, seja de uma alteração estrutural e funcional do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito ou de ambos os ventrículos. O choque circulatório, se não tratado, se não revertido, ele pode resultar em desequilíbrio oferta e consumo de oxigênio e, por consequências, levar a inúmeras anormalidades celulares, metabólicas e hipoperfusão tecidual. Nós sabemos, por muito tempo, que o choque cardiogênico é uma afecção de alta mortalidade. E o que nós podemos observar nos estudos é que nos últimos 15 anos, nós não interferimos positivamente na evolução natural do choque cardiogênico, de forma que a mortalidade continua alta. O que é bastante curioso, a gente vai discutir ao longo destes próximos minutos, porque nós avançamos em hemodinâmica, avançamos no tratamento da doença coronária, em antiplaquetários, em medicamentos que atuam no remodelamento ventricular, mas nós não conseguimos mudar ainda, de maneira significante, a mortalidade associada ao choque cardiogênico. A principal causa de choque cardiogênico, em todos os estudos internacionais, nacionais, é a síndrome coronária aguda, secundária ao supradesnivelamento de ST. Nós sabemos, então, que mais de 80% dos pacientes que se apresentam na emergência em choque cardiogênico, eles têm infarto agudo do miocárdio. O mais comumente associado ao choque cardiogênico é o infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Mas o infarto sem supra também pode evoluir com choque cardiogênico. Também é importante a gente registrar os defeitos mecânicos do infarto como causas do choque cardiogênico. A cardiomiopatia, que nos estudos é a segunda causa de choque cardiogênico, aquele paciente que já tem uma disfunção ventricular por insuficiência cardíaca secundária a dilatações ventriculares, a doenças restritivas, infiltrativas, miocardite. Esse paciente, cardiopatia valvar, ao longo de sua evolução natural, da história de sua doença, ele pode evoluir sim com choque cardiogênico, assim como as valvopatias, o tamponamento cardíaco, a miocardite, a arritmia refratária. 15% dos doentes após cirurgia cardíaca podem evoluir também com choque cardiogênico, que é a síndrome pós-cardiotomia, que nós denominamos, e o paciente que tem uma embolia de pulmão maciça, que vai fazer choque cardiogênico com disfunção aguda do ventrículo direito. Então, as principais casuísticas do mundo vão mostrar que, de uma maneira geral, a principal causa de choque cardiogênico são as síndromes coronárias agudas, o infarto agudo do miocárdio, seguido da cardiomiopatia e de outros. Quando nós falamos sobre choque cardiogênico, é extremamente importante nós entendermos o que ocorre no organismo do paciente para que a gente faça um diagnóstico adequado e tome as providências necessárias. A injúria miocárdica é o gatilho do choque cardiogênico. Quando nós falamos sobre uma síndrome coronária aguda, é a obstrução coronariana, que vai levar a uma isquemia muscular aguda. Mas isso pode acontecer num tamponamento cardíaco. O paciente vai evoluir com um choque obstrutivo. Isso pode acontecer na embolia de pulmão, com a disfunção aguda do ventrículo direito, ou seja, existe uma injúria miocárdica que vai levar ao choque cardiogênico. E o choque cardiogênico, ele vai ter uma representatividade clínica bastante heterogênea. Nós vamos discutir isso. Essa heterogeneidade de apresentação, ela tem a ver com a magnitude da resposta do organismo à injúria, a intensidade da injúria, e, ao mesmo tempo, como é que reagem os mecanismos compensatórios. A gravidade do choque cardiogênico ela é espectral,
Hoje a gente estuda fenótipos de choque cardiogênico e a apresentação clínica é distinta, assim como as possibilidades terapêuticas. Mas a gente tem que entender que, frente a um choque cardiogênico com a disfunção sistólica, o paciente evolui com baixo débito cardíaco, com queda do volume sistólico e hipotensão. Essa hipotensão piora a pressão de perfusão coronariana ainda mais se o doente é, nesse momento, um paciente que está tendo um infarto agudo do miocárdio. Isso leva à isquemia e a mais disfunção miocárdica. Por outro lado, frente a esse gatilho que é a injúria miocárdica, o paciente tem aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, mais congestão pulmonar, mais hipoxemia, mais isquemia, disfunção miocárdica. Ao mesmo tempo que o paciente evolui em choque cardiogênico, ele tem baixo débito cardíaco, baixo retorno venoso, queda do volume sistólico, ele tem uma hipoperfusão sistêmica. E mecanismos inflamatórios entram em ação de uma maneira reativa ao trauma. E esses mecanismos fisiopatológicos são responsáveis por vasodilatação, por liberação aumentada de citocinas, de óxido nítrico, e isso vai gerar vasodilatação. Esse fenótipo é o doente que em 30% a 40% dos casos evolui com vasoplegia nas primeiras horas do choque, com mais acidose e com mais vasoconstrição compensatória. Então, essa é a fisiopatologia que nós vamos analisar à beira do leito. Então, esse doente, com uma isquemia miocárdica, com uma necrose maciça de cardiomiócitos, ele tem uma perda aguda de massa contrátil. Isso leva a baixo débito cardíaco, hipotensão, queda da pressão de perfusão coronariana. Por outro lado, o organismo entra em ação e mecanismos como aumento de resistência vascular sistêmica, liberação de catecolaminas, vasoconstrição vão acontecer, que piora ainda mais a pressão de perfusão. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é afetado. Isso aumenta a volemia. E isso aumenta, junto com o aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, a congestão pulmonar. O baixo débito cardíaco, a disfunção contrátil, também aumenta a pressão do átrio esquerdo. Tudo isso, junto com o aumento das citocinas inflamatórias, vão levar à vasoplegia, à hipotensão sistêmica e à disfunção orgânica. Disfunção orgânica cerebral, renal, hepática, pulmonar e do trato gastrointestinal. Ao longo desse tempo, uma reflexão importante que nós devemos fazer é: nós crescemos muito em hemodinâmica, em angioplastia primária, em terapias de reperfusão, em terapia antiplaquetária, mas nós temos pouco treinamento e pouca tecnologia para a sustentação hemodinâmica desse paciente. Quando eu entendo um pouco que a doença vai além de uma obstrução coronariana, e agora eu entendo essa doença como uma doença sistêmica, inflamatória, associada à vasoconstrição por um lado e à vasodilatação por outro, outras intervenções têm que ser feitas simultaneamente com a simples abertura da artéria ou reperfusão do vaso obstruído, ou drenagem do tamponamento, ou trombólise da embolia pulmonar. Nesse artigo que nós publicamos alguns anos atrás com os europeus, nós colocamos desde o início: meu doente está em choque cardiogênico, eu fiz um eletro, trata-se de uma síndrome coronária aguda, imediatamente eu vou procurar a reperfusão, idealmente a angioplastia primária. Se esse doente, eu fiz ultrassom, além do eletro, e tem que fazer o ecocardiograma à beira do leito, faz parte, dentro dos minutos que você tem para atender esse doente, tem complicação mecânica, do tipo comunicação interventricular, tamponamento cardíaco, sala de cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dando suporte de oxigênio, suporte hemodinâmico, adequando a volemia, otimizando o débito cardíaco, tratando a hipotensão. E se depois dessa abordagem inicial, meu paciente não responde, e essa avaliação é em horas, eu tenho sim que pensar em terapia de suporte circulatório. Então, desde o início, se nós pudermos dividir em algumas horas de atendimento para esse paciente, na fase 1, que é o que a gente recomenda, nós estamos tentando abrir a artéria primária, fazer a angioplastia primária, tentar abrir a artéria obstruída, buscar a terapia de reperfusão, iniciar a dupla antiagregação plaquetária. Meu doente está hipotenso, imediatamente eu vou introduzir um vasopressor norepinefrina, mesmo que seja
na veia periférica. Nós já temos estudos de choque mostrando que isso melhora o prognóstico do paciente. Você não vai esperar a possibilidade de ter uma vaga de UTI, de ter um acesso venoso central. Hipotensão, analisei a volemia, não é hipovolemia, não respondeu a volume, ou tem já um aumento da água pulmonar, norepinefrina. Doente não respondeu, eu vou passar imediatamente para o suporte circulatório mecânico temporário. Nesse período, há de se analisar a possibilidade de inotrópicos. Então, meu doente está instável hemodinamicamente, você vai fazer avaliação laboratorial, gasometria arterial e venosa, idealmente passar um cateter venoso central, o vasopressor de escolha é a norepinefrina, inotrópico de escolha é a dobutamina, analise com ecocardiograma, descarte uma complicação mecânica, veja como é que está a pressão hidrostática pulmonar, o edema pulmonar, e é claro que, se o meu paciente persiste em choque, apesar dessa abordagem inicial, você vai avançar em monitorização. Você sai da pressão arterial invasiva e do cateter venoso central simples e vai para monitores de débito cardíaco, termodiluição transpulmonar, idealmente, como também o cateter de artéria pulmonar. Nós devemos introduzir suporte respiratório desde o início, o paciente tem que estar com a oxigenação adequada, seja ela cateter de O2, máscara reservatório, ventilação não invasiva e, se necessário, intubação. Lembrar que a sedação tem que ser muito cautelosa, porque esse paciente pode evoluir com instabilidade hemodinâmica grave com o uso de drogas hipnóticas e anestésicas que evoluem com profunda vasodilatação. Do ponto de vista renal, desde o início busca-se adequação hemodinâmica, evitar drogas nefrotóxicas. Em alguns casos, infelizmente, há de se indicar a terapia de substituição renal. Sempre tentar manter hemodinâmica, temperatura no alvo, para que a gente previna ou trate melhor as disfunções orgânicas consequentes. E é claro, meu paciente, dentro dessas horas, persistiu com instabilidade hemodinâmica, com disfunção orgânica, indicar o suporte temporário mecânico circulatório. Ressuscitação imediata é o principal objetivo. Assim como é objetivo tratar a causa. Isso é contemporâneo, é simultâneo. É obstrução coronariana, você vai buscar angioplastia, embolia de pulmão, trombólise, tamponamento cardíaco, drenagem, mas ao mesmo tempo eu busco a pressão arterial média ideal, pelo menos maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio, a otimização do índice cardíaco, por consequência, marcadores de perfusão tecidual e prevenção de disfunção orgânica. Então, onde quer que seu doente esteja, ele merece ter pressão arterial, ter a volemia analisada, ter um cateter venoso central, se possível um cateter arterial, tem que ser coletado uma análise dos gases com lactato. Meu paciente tem cateter venoso central com saturação venosa central, medir o débito cardíaco, seja por ecocardiografia ou com outro monitor, raio-x de tórax e eletrocardiograma. Claro que o eletro, você tem 3 a 5 minutos para fazer, imediatamente quando o doente chega, e essa monitorização também tem que ser feita em minutos. Ao mesmo tempo, suporte de oxigênio, ventilação não invasiva. Em algumas situações, será necessária ventilação invasiva, essa ventilação tem que ser protetora. Nós sabemos da interação cardiopulmonar, e nós devemos evitar, então, uma ventilação que evolua com distensão alveolar e com piora da complacência cardiocirculatória, e sempre evitar sedativos cardiopressores. Muita gente pensa que no choque cardiogênico é proibido dar volume por conta do aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, pela vasoconstrição e pela grande possibilidade de congestão pulmonar. Isso não é verdade. 20 a 30% dos pacientes estará hipovolêmico. É possível, sim, analisar a volemia desse doente, nós vamos ver como, mas toda situação que invoca uma análise adequada de volemia e uma prova volêmica nesse doente, essa prova tem que ser dinâmica. Uma situação é a gente fazer 500 ml de fluido e o doente responder com aumento de índice cardíaco e não aumentar a pressão de enchimento. Esse paciente foi um fluido responsivo. Outra situação, eu introduzi 500 ml de volume, meu paciente não ganha índice cardíaco e aumenta a pressão de distensão, como PVC capilar ou pelo ultrassom, ele piora a congestão pulmonar. Então, é inviável que a gente continue fazendo reposição volêmica nesse paciente. Esse artigo que nós publicamos recentemente com os europeus, nós colocamos maneiras, por meio de índices ecocardiográficos, de se analisar a volemia.
Então, nós estaremos à beira do leito, com ultrassom, vendo a distensão das veias hepáticas, da veia portal, da veia renal, a pulsatilidade das femorais, a área diastólica do ventrículo esquerdo, as pressões de enchimento, o Doppler pulsado, as alterações no VTI, induzida, por exemplo, por uma prova do tipo leg raising, ou seja, isso é hemodinâmica à beira do leito. Esse paciente tem que ter pessoas treinadas e habilitadas para avaliar a condição hemodinâmica. Então, nós propusemos nesse artigo recentemente publicado que se o seu paciente tem indicação de hipovolemia, ou seja, ele está mal perfundido, hipotenso, taquicárdico, baixo débito, eu vou analisar a volemia desse doente, a responsividade dele a volume. Eu posso fazer 250 ml em 10 minutos e analisar como é que ele reage com débito cardíaco, com a PVC, com a água pulmonar e com volume sistólico. A água pulmonar eu posso medir como eu quiser, o que eu tiver de equipamento. Eu tenho ultrassom, eu posso medir com ultrassom. Eu tenho um monitor de débito com termodiluição transpulmonar, eu vou fazer isso. Se meu doente responde com ganho do débito cardíaco e com pequenas ou nenhuma alterações nas pressões de enchimento e no edema pulmonar, meu doente é fluido responsivo. E aí eu continuo as provas rápidas. Se meu doente não ganhou débito, ou perdeu débito e subiu pressão de enchimento, eu parei a reposição volêmica. E se ele ganhou débito, mas às custas de aumento da pressão de enchimento, você tem que fazer isso com muito cuidado e cautela, de uma maneira personalizada. Meu doente hipotenso, o que eu vou fazer? Vasopressor. Qual é o vasopressor de escolha? Norepinefrina. Dopamina coloquei em amarelo, não se usa em choque cardiogênico mais, desde 2010, o estudo de Baker que mostrou que ela aumenta a mortalidade do choque cardiogênico. Então, a gente fica aí com a norepinefrina como primeira escolha, com a vasopressina associada à NOR nos casos de choque refratário. E a epinefrina, nós temos cada vez mais uma linha toda de estudos também mostrando que a epinefrina pode piorar o prognóstico do choque cardiogênico. Em termos de inotrópico, o paciente tem choque, hipotensão, ele não tem pressão arterial suficiente para receber um inodilatador. Então, o inotrópico de escolha mais estudado é a do butamina. Isso é uma meta-análise de 2.583 pacientes de choque cardiogênico, mostrando que a epinefrina aumenta a mortalidade em torno de 4 vezes. E esse outro estudo, publicado em 2018, comparando epinefrina com norepinefrina no choque cardiogênico, mostra que a norepinefrina é muito mais eficaz. Apenas 7% dos doentes evolui com choque refratário. Ou seja, ela responde. Entretanto, a epinefrina, quase 40% dos pacientes vão evoluir mal, precisando de outras intervenções com vasopressor. A epinefrina está associada a taquicardia. A epinefrina está associada ao aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio. A epinefrina está associada à acidose, à glicogenólise, à hiperglicemia. É claro que o ideal é que todos os pacientes em choque estejam sendo atendidos em locais que sejam referência. E por isso, os países que têm mais recursos para a saúde, dentro de 2 horas de atendimento, onde quer que o doente esteja, o doente não respondeu a essa fase inicial de tratamento, angioplastia primária, esse doente é transferido dentro de condições adequadas de transporte para um centro de choque. Esse foi um outro artigo que publicamos, nos quais a gente coloca que, desde o início, é ideal que tenha um heart team analisando esse doente. Ainda mais se esse paciente tem os critérios de mau prognóstico, que é a necessidade de vasopressor, que é ter acidose lática, ou já ter disfunção orgânica. Neste aspecto, eu não devo esperar, e sim já acionar o heart team, para já pensar em suporte circulatório. Esse tema será discutido posteriormente, mas é muito importante que você analise o que você tem disponível, qual é a gravidade do doente, para escolher um suporte adequado. Quando eu vou tratar esse paciente com angioplastia primária, a dúvida que existia há muito tempo e que nos últimos anos foi sanada por um grande estudo é: eu vou tratar apenas a artéria culpada ou, se tiver obstruções em outros vasos, eu devo fazer a revascularização multiarterial? Então, essa é a pergunta. Eu tenho sim que fazer suporte hemodinâmico, eu tenho que revascularizar precoce, mas eu vou tratar apenas a artéria culpada ou multiarterial? As meta-análises até 2018 sugeriam que a mortalidade a curto prazo era muito melhor se o paciente era submetido apenas à intervenção
percutânea na artéria culpada. E baseado nisso, então, foi desenhado um grande estudo, que é o Culprit Shock, publicado no New England, de Thiele, e que mostrou que tratar a artéria culpada apenas no paciente em choque cardiogênico, que tem uma síndrome coronária aguda, está associado a uma menor ocorrência do desfecho combinado de mortalidade ou necessidade de terapia de substituição renal, às custas de redução significantemente de mortalidade, um benefício marginal em termos de redução da terapia de substituição renal. Provavelmente porque, durante a angioplastia, eu vou prolongando o tempo de sala desse doente, é possível que a sustentação hemodinâmica não seja tão adequada. E, muitas vezes, essa injúria, esta injúria, que logo imediatamente eu revascularizo, ela está associada a uma síndrome de reperfusão inflamatória, e isso pode piorar ainda mais a síndrome inflamatória sistêmica. Claro que há casos nos quais nós vamos revascularizar multiartérias, mas isso é bastante individualizado. Na medida que a gente entende os estudos e procura scores e tem banco de dados, a gente entende que a gente pode dividir, hoje, no mínimo, o choque cardiogênico em fenótipos clínicos. O fenótipo do não congesto, e aqui são 3 grandes bases de dados, mostrando que esse paciente é aquele paciente que não tem congestão pulmonar importante, não tem disfunção orgânica, a mortalidade dele varia de 10% a 28%. No outro extremo tem o cardiometabólico, que tem choque, acidose, hiperlactatemia, disfunção orgânica, a mortalidade vai de 52% a 56%. E o grupo do meio é o doente que tem disfunção orgânica, mas ele não tem hiperlactatemia, ele não tem acidose. Esse é o paciente que tem uma mortalidade alta, mas um pouco menor que o cardiometabólico. Mas a gente está procurando, através da genômica, da transcriptômica, da proteômica e da metabolômica, buscar ferramentas alternativas para imediatamente, ao avaliar esse paciente, já saber qual é o caminho que ele vai escolher. Então, hoje a gente usa variáveis clínicas e scores baseados nessas dosagens. Dosagens que são consequências de mecanismos inflamatórios, anti-inflamatórios, metabolismo de ácidos graxos, diferenciação de eritrócito, metabolismo do carbono, e daí vem marcadores que, num futuro breve, deverão estar disponíveis para que a gente já analise gravidade e evolução para níveis mais acentuados de choque. Hoje, clinicamente, a gente divide, além daqueles 3 fenótipos, em A, B, C, D, E. O A é aquele doente que tem uma injúria grave aguda, mas ainda não tem choque. O B é o choque começando. Ele tem instabilidade, mas ele ainda não tem hipoperfusão. O C já é o choque requerendo intervenção, ele já tem hiperlactatemia, ele já precisa de vasopressor. O D deteriorando, droga subindo, fármaco vasoativo com doses crescentes, mais acidose, mais hiperlactatemia. Aqui já se indica imediatamente um suporte circulatório. E o extremo é aquele doente que já evolui para refratariedade. Só mostrando que, de uma maneira geral, em termos de suporte circulatório, os pacientes com choque cardiogênico, ainda o balão intra-aórtico é a principal ferramenta, apesar de vários estudos, de um randomizado, é o que tem disponível, e que já leva um ganho de 800 a 1 litro de débito cardíaco para o paciente. Na medida que esse choque vai se agravando, nós vamos aumentando a utilização do Impella, de ECMO, de acordo com a maior gravidade desse paciente. E lembrar que tão importante quanto suportar a hemodinâmica com mecanismos de assistência circulatória, com esses dispositivos, também é muito importante que a gente reduza a pós-carga. É o que a gente chama de unload the ventricle. Esse é um estudo recente que associa base de dados, que faz um score de propensão e mostra que o paciente com ECMO, sozinho, veno arterial, tem uma sobrevida muito menor do que o paciente com ECMO e balão, porque o balão intraórtico diminui a pós-carga, que a ECMO aumenta, ou seja, eu preciso desafogar esse ventrículo, facilitar a ejeção. Isso pode ser feito com balão, como pode ser feito com Impella. De uma maneira geral, há muito tempo,
nós não temos uma atualização das diretrizes europeias e americanas de choque cardiogênico, mas nós temos alguns compilados, como aconteceu nesse artigo recentemente publicado no JAMA. De uma maneira geral, a revascularização para o choque cardiogênico, ela tem uma classe 1 de recomendação, nível de evidência B, assim como recomenda-se o tratamento da artéria culpada, assim como nós devemos, dentro de uma análise personalizada dos casos, indicar o balão intraórtico naqueles pacientes que não estabilizam rapidamente com a terapia farmacológica, 2AB. Paciente que evolui com choque refratário, considerar outros dispositivos de assistência circulatória, 2B, C. E em pacientes com infarto e choque cardiogênico, suporte temporário pode ser considerado 2A, C. E hoje nós não recomendamos mais o balão intraórtico em choque cardiogênico e sem complicação mecânica devido ao infarto agudo do miocárdio. Então, sempre lembrar que nós temos as recomendações e essa fusão, essa seleção de sugestões que vieram sendo atualizadas de acordo com os estudos. A ecocardiografia é fundamental, hoje ela vê circulação, função pulmonar, cardiovascular, e está indicada para analisar esses pacientes com classe de recomendação 1. Eu participei com os europeus de uma análise, um survey europeu, para saber como é que é a visão do intensivista, do emergencista, sobre choque circulatório inotrópico. Primeiro, a maioria dos médicos responderam que os inotrópicos são indicados no choque cardiogênico, que a dobutamina seja a primeira escolha, que a dopamina não deve ser utilizado, que o baixo débito cardíaco tem que ser um gatilho para indicar o tratamento, que sinais de hipoperfusão indicam terapia inotrópica, que sinais de hipoperfusão também são alvo da terapia inotrópica, que variáveis a gente recomenda para começar inotrópico, baixo débito, queda da fração de ejeção, sinais clínicos de hipoperfusão tecidual, que variáveis você vai usar para analisar a resposta ao seu tratamento, variáveis clínicas de hipoperfusão, saturação venosa, lactato, débito cardíaco. Quando parar um inotrópico? Quando o paciente tiver efeitos adversos inaceitáveis. De uma maneira geral, nós entendemos que a maior parte das pessoas está treinada no choque cardiogênico. Mas por que nós chegamos até aqui com tanta evolução e não evoluímos na redução das taxas de mortalidade? Provavelmente porque nós avançamos na terapia de reperfusão, mas precisamos capacitar as instituições no que se refere a recursos humanos treinados, times de ressuscitação, monitores, unidades de terapia intensiva e todo esse conhecimento do suporte hemodinâmico, circulatório e respiratório para prevenir a disfunção orgânica do choque cardiogênico, e assim a gente terá a redução significante das taxas de mortalidade. Muitíssimo obrigado.